Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Boudet? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Boudet de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$30, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo de frete. Como sócio do clube, você também estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago por livro é sempre bem menor que o encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Boudet. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Essa luz não sou eu, é óbvio, é minha cortina. Vou ter que puxar aqui um pouquinho, por aí um momentinho. Pronto, agora ficou bem melhor. Bom, estamos juntos mais uma vez, encarnados e desencarnados, para mais um momento de estudo em cima de casos reais de uma sessão mediúnica. Para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Pai amoroso, gratidão pela vida, pela imortalidade, pelas chances de recomeço. Mestre, gratidão profunda pela doutrina espírita. Gratidão também por tudo aquilo que a gente já consegue fazer mais acertadamente, baseados nessa doutrina que são os teus ensinamentos de volta. Gratidão, mestre. Gratidão profunda por tudo, pelo seu amor, pela sua paciência, por acreditar em cada um de nós. Gratidão. Gratidão a Maria, que nos acolhe, nos sustenta e nos fortalece. Gratidão a cada companheiro espiritual que estende as mãos para nós, encarnados e desencarnados, que nos ajudam nos momentos de sofrimento, dor, nos orientam, nos pacificam, nos ajudam a recomeçar sempre que for necessário. Gratidão, Pai, pela nossa imortalidade e por esses recomeços. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar em paz. Graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? O caso de hoje é muito interessante.
logo tem o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, a gente já fica assim. Oi? Pois é. Diz assim o nosso irmão, que usou um pseudônimo, né? Os amigos espirituais disseram, não diga o seu nome, significa que a criatura era conhecida. Então, ele usou como pseudônimo Anselmo da Luz. E ficamos nisso. Tá? Nosso companheiro Anselmo da Luz, deixa eu chegar um pouquinho mais perto. Nos diz o seguinte: os benfeitores espirituais da nossa casa sugeriram-me trazer-vos a minha experiência, certamente objetivando serem dela retirados proveitos oportunos, sempre assim numa sessão mediúnica. O socorro é feito ao companheiro, não importa quem seja, de onde vem, para onde vai, a gente espera que vá no caminho certo, né? O encontro do Mestre Jesus. Se for um obsessor, quem é que ele está perseguindo? Muitas vezes a gente não sabe. O que importa é que ele, o momento ali é o momento dele. É ele que precisa de ajuda, que foi trazido. Mas nós que trabalhamos numa sessão mediúnica, a gente também aprende muito. Como a gente aprende? Porque a gente começa, digamos, espiritualmente, a colocar as barbas de molho, a repensar a vida, a repensar as nossas escolhas, a repensar as nossas atitudes. É extremamente interessante, importante para nós. Olha a frase que explica o que eu falei no início. Mourejei, ou seja, trabalhou, na seara espírita, na minha última reencarnação. Opa, então, peraí. Ele foi espírita, trabalhou, né, dentro do espiritismo e está numa sessão mediúnica, sendo socorrido. O que aconteceu ou não aconteceu? Vamos ver. Antes de assumir o corpo, recordava-me de várias experiências no clero em etapas transatas. Ah, mas então é por causa do clero? Não, o que a pessoa faz dentro da religião que está vivenciando? Ponto. Cientificado das minhas graves responsabilidades ante do ensejo novo que se me abria abençoado, comprometi-me, olha só o que a gente fala do outro lado, comprometi-me com os promotores da minha futura realização a caminhar na terra, com decisão e humildade, na desincumbência de uma tarefa que, acima de tudo, liberar-me-ia das conjunturas dolorosas que me pesavam na economia moral. Ou seja, popularmente, estava cheio de boleto espiritual para pagar. A economia moral dele não estava bem, nada bem. E aí, né, ele sabia por quê, né? Ele foi advertido, olha a responsabilidade, né? Mas ele, lá do outro lado, não, vou trabalhar com decisão, humildade e tal, e o que a gente fizesse, e acima de tudo, o que ele ia fazer, acima de tudo, era justamente isso. Colocar em dia a economia moral, pagar os boletos espirituais que estavam devendo, e como ele viu, a gente já viu antes, várias experiências no clero, pelo jeito, todas elas inadequadas. Bom, e aí, para a gente pensar do nosso lado, aprofundar o raciocínio no livro Instruções Psicofônicas, que também é de uma sessão mediúnica, o espírito
Cornélio Millward, acho que é isso. Nyward. Que também tinha sido espírita, mas que tinha trabalhado bem, tá? E no grupo, nesse dia, onde Chico Xavier era um dos médiuns e tal, havia uma série de espíritos se preparando para reencarnar. E aí o Cornélio disse o seguinte para eles. Foi generoso médico em Minas Gerais e que frequentemente nos assiste com a sua dedicação fraterna. Ok, vamos lá. Entre outras coisas, que ele falou bastante, a gente vê assim. Sim, disputais novos recursos de esclarecimento e redenção no precioso santuário da carne. Nós também. Antes de virmos para cá, com certeza. Muitos de vós aguardais para breve essa dádiva através de petições que não nos é lícito examinar. Então, Cornélio diz que não vou analisar o planejamento reencarnatório de vocês. Indubitavelmente, na maioria das vezes, nosso regresso ao trabalho no mundo físico exprime verdadeiro prêmio de luz. A gente tem valorizado isso? Para que obtenhamos tal concessão, nos é concedida a chance de voltar. Porém, é indispensável o nosso concurso com a lei divina. Olha, ajuda. Obedecendo-lhe aos regulamentos que definem o bem infinito em todas as suas manifestações. Ou seja, vai voltar? Legal. Então, olha as leis divinas. Presta atenção, vai vivenciar as leis divinas. Estamos vivenciando as leis divinas? É preciso modificar os nossos clichês mentais. A gente está acostumado a pensar sempre da mesma forma, para que a nossa volta à escola terrestre signifique recomposição e refazimento. Essa transformação, contudo, não será levada a efeito apenas à força de preces, meditações e conclusões em torno do passado. É preciso um passo a mais além disso. Faz-se imprescindível a dinâmica da ação. O serviço será sempre o grande renovador de nossa vida consciencial. Consciência vai ficar em paz. Habilitando-nos à experiência reconstrutiva. Vamos embora, vamos recomeçar, vamos refazer. Sob a inspiração de nosso divino Mestre e Senhor. É necessário gerar no espírito daqueles nossos associados do pretérito que se encontram no educandário humano a atitude favorável à solução dos nossos problemas. Né? A gente está junto com o que a gente precisa estar. Templos religiosos, estabelecimentos hospitalares, círculos de assistência moral, domicílios angustiados, cárceres de sofrimento, palcos de tortura expiatória, eis vosso vasto setor de concurso fraterno. Olha a lista. Templos religiosos, hospitais, locais de assistência moral, domicílios com problema, casas, lares com problema, no caso, sofrimento, gente que está espiando. Vamos ajudar. A fim de esquecer velhas provas, aliviemos as provas alheias. Para desobstruir o caminho de nossa consciência culpada, devemos favorecer a libertação dos que suportam fardos mais pesados que os nossos, porque, ajudando aos nossos semelhantes, angariaremos o auxílio deles, fazendo-nos, ao mesmo tempo, credores do amparo daqueles irmãos maiores que nos estendem prove dos braços na vida superior. Então, a gente tem que merecer esse amparo. Somente a atividade em socorro ao próximo não tem outro caminho. É fazer o bem.
Tem alguém me vendo ou é da produção? Seja quem for, falar. Que bom que está por aqui. Somente a atividade em socorro ao próximo conseguirá renovar-nos a fonte do pensamento, traçando-nos seguras diretrizes, a gente vai saber o que deve fazer, pois, sob o guante de nossas lembranças contingentes, aquela coisa que nos incomoda, o esforço da reencarnação redundará impraticável. E ficar grudado no passado vai fazer o quê? De vez que nossas reminiscências infelizes, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Mas como é que você sabe? Presta atenção no que está acontecendo na sua vida. Presta atenção no seu entorno, né? Os problemas que surgem. Está definindo bonitinho quem você é. Mais uma pessoa ou é da produção? Se for da produção, alô. Se for estiver me assistindo, olá. Vamos aqui. Então, só ficar grudado no passado não vai resolver nada. São fatores desequilibrantes de nosso mundo vibratório. A gente começa a entrar em desequilíbrio, impedindo-nos a formação de um novo instrumento fisiológico suscetível de conduzir-nos à reorganização do próprio destino. Então, a gente está lá do outro lado, a gente não adianta ficar pensando no passado. A gente, planejamento, como diz Joana de Ângeles, a nossa reencarnação é um projeto de sucesso, tem tudo para dar certo. Mas se a gente ficar lá do outro lado, não, é preciso otimismo. Descemos para acertar as nossas contas espirituais, os nossos boletos espirituais, e temos condições para isso. Somente ao preço de uma vontade vigorosa e pertinaz, situada no bem comum, é que lograremos conquistar o interesse dos grandes instrutores em prol da concretização de nossas aspirações mais nobres. Ou seja, se eu estou aqui embaixo, realmente quero fazer o bem, aí, com sinceridade, vontade vigorosa, vamos lá, tem que fazer, vou fazer. Não importa que seja, não precisa ser, como diz Chico Xavier disse, não tem que subir o Monte Everest. Mas, como o Meimei explicou em uma história, ser um traço de Jesus todo dia, vou fazer alguma coisa no bem todo dia. Isso, os benfeitores espirituais vão nos fortalecer. E aí ele vai fechando a mensagem dizendo assim: purifiquemo-nos por dentro quanto seja possível, olvidando todo o mal. Deixa o mal para lá, vamos pensar no bem. Mesmo porque o mal já foi feito. A gente reencarna para fazer o bem. Lançar sobre os elementos genésicos a energia viciada dos lamentáveis enganos que nos precipitaram à sombra, ou seja, vai acabar atrapalhando o próprio corpo físico. Será prejudicar o corpo que a herança terrena nos reserva, reduzindo-nos as possibilidades de vitória no combate de amanhã. Mas a pessoa já nasce toda... É o melhor para ela. Mas que ela encare isso de forma positiva. Jerônimo Mendonça, uma vez começou a apresentar uma hemorragia que não passava de jeito nenhum, de trocar lençol, quero ir para o Chico, me despedir do Chico. Lembrando que Jerônimo Mendonça vivia deitado assim, com um saco de 60 quilos no peito de areia, para segurar a dor da angina, cego. A única coisa no corpo dele que mexia era isso aqui. Né? Vamos ver o Chico. Vai com cama, avião, chega lá, o Chico olhou para ele, deu um passo, a hemorragia parou. Aí perguntou para ele assim: você sabe do que você estava morrendo? Ele disse. Não. Você estava morrendo de coitadinho. Que as pessoas chegavam perto dele e falavam assim: coitadinho. Ele introjetou a ideia e lesou o corpo físico ao ponto de dar, que já era lesado, mas era o instrumento necessário, mas complicou mais ainda, estava quase desencarnando, por acreditar nessa ideia. Olha só. Só existe, portanto, para nós um remédio eficaz: o trabalho digno com que possamos erguer o espírito ao plano superior
que presentemente buscamos. Trabalho que nos corrija e nos aproxime de Deus. Vamos em frente. Advertiram-me os benfeitores que se demorariam na retaguarda, que o tentame, ou seja, aquilo que ele iria buscar, né, pela sua profunda significação libertadora, não seria fácil. Aviso, não vai ser fácil. Ok. Eu anelara por conseguir de uma vez a libertação das algemas que me atavam ao passado e pedira, no campo da renovação, trabalho, sacrifício e provações. Isso aí é o planejamento reencarnatório dele. Tá? Eles avisaram, ó, a reencarnação não vai ser fácil. Não, mas eu quero resolver logo isso, então eu quero trabalho, sacrifício, provações. Admoestado, ou seja, avisado quanto ao pesado ônus do pagamento, vai ser pesado, que me seria exigido, não escamoteei a verdade, não fugi, afirmando que a oração seria meu refúgio, e é o de todos nós, a caridade o meu estímulo e o amor ao próximo a minha fonte de inspiração. Legal. Então, é muito fácil planejar, traçar as rotas com entusiasmo posto no futuro. É muito fácil planejar, ponto e vírgula. Traçar as rotas com entusiasmo posto no futuro constitui um cometimento de cômoda edificação. Lá a gente planeja. Beleza. E aí, Emmanuel, no pão nosso, na lição 76, intitulada As Testemunhas, eu estou aqui ajeitando o alfarrábio. Primeiro, vamos à parte da admoestação. Os avisos dos benfeitores espirituais no momento lá do planejamento reencarnatório. Emmanuel, no capítulo 76 do Pão Nosso, intitulado As Testemunhas, né, nos remete a Paulo, aos Hebreus 12:1. Portanto, nós também, depois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Né? E Emmanuel vai falando, onde a gente estiver, em qualquer posição, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Não só aqueles, né, nossos familiares, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem, que o observam nos diferentes ângulos da vida, nos altiplanos da espiritualidade superior. Em toda parte da Terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas, com base no amor ou na justiça. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida, juízes funcionaram os processos que lhe dizem respeito, amigos interferiram no serviço de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Olha, é gente assim, participando do planejamento reencarnatório. Mais 2 pessoas vieram me dizer, oi, sejam bem-vindos. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado. Então, nós temos as nossas testemunhas permanentes. Enquanto perdura a nova tarefa, e lhe falam sem palavras dos refolhos da consciência. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem no outro lado da vida.
E aí ele nos aconselha: faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje, e não te esqueças dos que te acompanham em espírito, cheios de preocupação e amor. Então, lembrar sempre desses companheiros espirituais. Em relação a planejar, a gente traça tal, o que a gente vai fazer lá do outro lado. Ok. Mas, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 18, capítulo Purificação Íntima. Somos remetidos a Tiago, capítulo 4, versículo 8. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Tá? E Emmanuel vai nos falando assim, entre outras coisas. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. A gente reencarnou pelo amor, ou com base no amor, é meio difícil, né? A maioria de nós veio por quê? Justiça. Então, Emmanuel vai falando, é muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, que é a cara de Emmanuel, falou disciplina, é ele. Valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e o espírito de sacrifício. E ele lembra que Paulo não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Então, não é só falar, tem que fazer. Vamos continuando aqui. Mergulhei na carne, reencarnou, experimentando de cedo as condições que me propiciariam o encontro comigo mesmo. O contato com o Espiritismo não se me fez demorado. Defrontei a revelação consoladora quando eram moças as minhas carnes, antes dos letais compromissos do erro. Então, desde cedo, ele travou contato com a doutrina espírita. O entusiasmo se me irrompeu da alma em catadupas festivas. A inspiração dos guias, que permaneciam vigilantes, inundou meu coração com entusiasmo, enriquecendo minha mente com belas planificações. Eu estava cheio, estava com todo o gás. Vamos fazer, vamos acontecer. Ingressei na tarefa. Começou a trabalhar. Os sorrisos bailavam nos júbilos do ideal em festa. Tudo bem. O desejo de transformar o mundo impelia-me para a frente, mas, no momento em que se me fez necessária a transformação pessoal, num combate vigoroso no mundo íntimo, teve início o desmoronamento dos planos verbalizados. Na hora, realmente, vamos botar à prova, vamos ver, né? Começou, como se diz popularmente, começou a dar ruim. A transformação pessoal. Aquela velha história da reforma íntima? Pois é. Não obstante, vinculei-me a um grupo de trabalhadores afeiçoados ao bem, a princípio neles vendo modelos e exemplos, para depois, vitimado pela própria presunção e debilidade de forças, fraco moralmente, e nariz em pé. Passou a identificar-lhes os prejuízos morais que me eram familiares, num mecanismo de evasão em torno das responsabilidades a assumir. Porque quando a gente começa a criticar o outro, a gente identifica o problema que está no outro, porque a gente conhece, a gente tem o mesmo problema. Mas ele não. Começou a prestar atenção nos problemas do outro, dos outros. E, colocou o dele para debaixo do tapete.
O problema é o outro, não eu. E aí, Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, no capítulo 3, nos coloca para pensar sobre a doutrina espírita. Ensino espírita. Se abraçaste na doutrina espírita o roteiro da própria renovação, em toda parte és naturalmente chamado a fixar-lhe os ensinos. Então, a todo momento, a gente tem que guardar na mente os ensinamentos da doutrina. Administrador não é só patrimônio físico, você vai saber aplicar no bem de todos. O legislador não é privilégio, vai humanizar os estatutos do povo. O juiz não vai ficar fechado na autoridade e tal, serás em ti mesmo a garantia do direito correto. Médico, você não vai ficar preso ao órgão enfermo, você vai auscultar a alma que sofre. Professor, os seus discípulos não serão meros associados no estudo de números e de letras, mas verdadeiros filhos do coração. Negociante, o comércio é a escola da fraternidade do auxílio. Operário, você não vai roubar o tempo, mas vai ver, prestar atenção, satisfeito no desempenho das próprias obrigações. Lavrador, você não vai ser um sanguessuga insaciável da terra, mas recolher os produtos, ajudando-a nobremente a reverdecer e florir. Seja qual for a profissão em que te situes, vives convidado a enobrecê-la com o selo da tua fé, moldada nos valores humanos, porquanto, na responsabilidade espírita, toda ação no bem precisa ultrapassar o dever para que o ato de servir se converta em amor. Estamos aprendendo a fazer isso, né? Sair do automatismo, não vou fazer porque eu tenho que fazer, de colocar uma pitadinha de amor ali, a coisa flui muito melhor. Hoje e agora, onde estivermos, segundo os nossos princípios, somos constantemente induzidos a lecionar disciplina de entendimento e conduta, porque a gente é observado o tempo inteiro. Há muitos anos atrás, uma senhora me parou em uma loja que vende de tudo, não vou dar o nome da loja, não vou fazer marketing. Você não é a fulana que trabalha na casa espírita tal? Sou. Ah, sabe o que é? E começou a falar do problema dela na loja. Fazer o quê? Ouvir e ajudar na medida do possível. Não é que estou aqui me gabando, não. Estou contando uma experiência que com certeza já aconteceu com todo mundo, porque a gente que trabalha na casa espírita é observado o tempo inteiro pelos companheiros que frequentam. Eles veem as nossas atitudes, o que é que a gente fala, o que é que a gente faz, como é que a gente está na rua. Vai que a gente está num momento, assim, vou brigar com fulano, e alguém que te conhece da casa espírita está observando você. E é encarnado que eu estou falando, né? E aí? Pois é. Então, Emmanuel vai citando solidariedade, fidelidade aos compromissos, compreensão, renúncia, devotamento ao trabalho, paciência, perdão incondicional, espírito de sacrifício, vários momentos. Doutrina espírita, na essência, é universidade de redenção. E cada um dos seus alunos é obrigado a educar-se para educar. É por isso que, se ele esposaste as tarefas, ele coloca um C. Se você realmente está trabalhando na doutrina espírita, seja esse ou aquele o setor de tuas atividades, estarás cada dia ensinando o caminho da elevação na cadeira do exemplo. Por isso que Raul Teixeira diz que o espiritismo não é para fraco. Mas alguém me vendo? Olá. No final, se vocês deixaram algum comentário,
Eu vou ali nos comentários tentar ver, porque essa plataforma está me causando problemas. Está meio difícil eu conseguir ver os comentários, mas seja quem for, eu agradeço muito a presença aqui, ok? Vamos continuando aqui. A tarefa pesava, e quando os compromissos cresceram, as lutas redobraram. Mas ele tinha sido avisado. Não vai ser fácil, não. Vai encarar? Vou. Tá. Os inimigos dos 2 dias pregressos, claro. Todos nós temos uns companheiros menos felizes. A gente não é santo. A gente adora mexer na reencarnação passada. Mas para ser de Cleópatra para cima, que eu também não recomendo, porque Cleópatra foi suicida, né? Os homens, um Júlio César da vida, nananana, também era o cãozinho chupando manga, mas o negócio era fama. Ter sido pessoa em situação de rua, né? Vivendo em situação de rua, pobreza extrema, prostituição, tanto masculina quanto feminina, ladrão, feminino, feminina, corrupto, isso ninguém quer ser. Emmanuel diz para Chico que criminoso é qualquer um de nós que não foi pego. Mas a lei divina nos conhece. E aí vamos reencarnar para dar um jeito. Mas nosso amigo aqui lembra que ele tinha várias encarnações no clero, que ele pisou na bola. Então é óbvio que ele fez bastante inimigos. E a gente, né, também tem os nossos. Às vezes estão reencarnados do nosso lado para aprender o amor. Mas vamos em frente. Os inimigos dos dias pregressos, o nosso companheiro aqui, não ficaram indiferentes à minha programação, conhecendo minha tibieza de caráter fraco, e aos alternâncias de comportamento. Um dia eu faço, outro dia eu não faço, agindo nos meus pontos vulneráveis, quais os tormentos do sexo mal conduzido, de modo a impedir-me o avanço, fundamentados, no entanto, na minha própria indisciplina. Se ele estivesse, apesar dos testes, né, das provas e tal, agindo direitinho, os amigos espirituais iriam fortalecê-lo, iriam protegê-lo, na medida do possível, porque tem o livre-arbítrio. E ele usou aqui do livre-arbítrio, sacou o livre-arbítrio do bolso, vou fazer. A verdade é que procurei ser um livre atirador. Ao invés de fixar-me num campo, somando forças, preferi ser o homem da verdade que aos outros exige o que em si mesmo ainda não logrou. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, olha só, todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. E aí Kardec vai elencando. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a susceptibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta o dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. E por aí vai, né? Voltem lá, relembrem. Vamos continuar aqui, que o tempo está acabando. Hospedei-me aqui e ali nas experiências alheias, sem a estrutura para levar até o fim qualquer empreendimento. Comece e para. Comece e para. Comece e para.
acumulei o azedume, enchi-me de espinhos, desgovernei-me, terminei por descoroçoar-me na luta, abandonando as responsabilidades. Se perdeu. Se perdeu completamente no meio do caminho. Abandonando responsabilidades. Em etapa final, duramente atingido pela animosidade dos antigos companheiros, os espíritos que estavam de olho dele, que era o pessoal, né? Estava contra ele, por causa de coisas que ele tinha feito. Ora, verdugos que se me fizeram, recolhi-me à amargura. Tá. Foram vãs as advertências indiretas dos amigos queridos. Amigos com a maiúscula, os benfeitores espirituais. Por que indiretos? Porque tem o livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio. Se Deus respeita o nosso livre-arbítrio, até o ponto que a gente está se encalacrando todo, que vai ser péssimo para nós, e aí a gente sai daqui e vai encarnar em um outro planeta melhor para nós, que aí a criatura não tem nem direito de abrir a boca para falar que está fazendo tem tanto boleto espiritual para pagar, a economia dele moral está zerada. Então, vamos para outro lugar. Não, chega, deu. Papai do Céu diz assim, deu. Vamos embora. Colégio interno, vai ficar lá até aprender o que precisa aprender. Não vai ter visita, não vai ter férias, não vai ter nada. Você vai para lá. Antigamente, existia no Brasil um colégio interno que era o terror da molecada, chamado Caraça. Na época era dirigido por padres. O Caraça, fala assim, vou te mandar para o Caraça, a criança ficava um anjo. Então, no caso, vai lá, Caraça espiritual, vai. É o pai que, né, coloca o freio no filho, por amor, para que ele cresça, para que ele melhore, para que ele evolua, para que ele seja feliz. Mas ele tem que aprender a usar o livre-arbítrio de jeito correto. Vamos aqui. Multiplicaram-se as ocasiões de serviço nobre que eu sabia dissimular, rejeitando-as. Chegaram-me apelos valiosos e convites que eu descartei, ou seja, várias chances de recomeço, de refazer, que eu descartei, até quando a desencarnação surpreendeu-me no abatimento profundo, que se arrastou por mais de um decênio, 10 anos ali. Deixa eu ver aqui. Os comparsas da minha decadência utilizaram-se da minha fragilidade e fizeram-me beber o fel e o ácido da alucinação. E aí nós vamos aonde? Seara dos Médiuns de novo. Eu estou olhando aqui para baixo, eu tenho uma cadeira assistente aqui que segura parte dos livros para mim. E aqui nós vamos na página Benfeitores Desencarnados. Ótimo isso aqui. Deixa eu ver o tempo. Opa! Acabando. Vamos lá. Benfeitores desencarnados, perceberás sem dificuldade a presença deles. Onde as vozes habituadas a escarnecer se mostram a ponto de condenar, eles falam a palavra da compaixão e do entendimento. Onde as cruzes se destacam, massacrando ombros doridos, eles surgem de inesperado por sirineus silenciosos, amparando os que caíram em desagrado e abandono. Onde os problemas repontam graves, pronunciando falência, eles semeiam a fé, cunhando valores novos de trabalho e esperança. Onde as chagas se aprofundam, dilacerando corpo e alma, eles se convertem no remédio que sustenta a força e restaura a vida. As pessoas foram embora, que pena. Onde o enxurro da ignorância cria a erosão do sofrimento no solo do espírito, eles plantam a semente renovadora da elevação, regenerando o destino. Onde os homens desistem de auxiliar, eles encontram vias diferentes de ação para a vitória do amor infinito. Anseias pela convivência dos benfeitores desencarnados. Voltou? Que bom.
Isso aqui é para a gente. Anseias pela convivência dos benfeitores desencarnados com residência nos planos superiores e tê-lo-ás contigo, se quiseres. Guarda, porém, a convicção de que todos eles são agentes do bem para todos e com todos, buscando agir por meio de todos, em favor de todos. Disse Jesus: quem me segue não anda em trevas. Se acompanhas os bons espíritos que, em tudo e por tudo, se revelam companheiros fiéis do Cristo, deixarás para sempre as sombras da retaguarda e avançarás para Deus sob a glória da luz. Está nas nossas mãos fazer isso, né? Como a gente vive apelando para eles o tempo inteiro. Caminhando para o final de hoje. Fui recolhido pela misericórdia divina, por aqueles mesmos corações a quem abandonei em deplorável desencanto. Agora preparo-me para recomeçar. Temo e anelo, desejo e receio. Peço-vos que oreis por mim. Não me permitem declinar o nome, os mentores de nossa casa, por isso usarei o pseudônimo. Porfiai vós, ou seja, vamos continuar fazendo bem. Maior campo, mais difícil a sua guarda. Dilatadas as fronteiras, maiores movimentos pela sua preservação. Não estranheis os testemunhos nem as dores, recordando-vos de Jesus, quando afirmou que, no mundo, somente teremos aflições. E guardai na mente que apenas serão ditosos os que porfiarem fiéis até o fim. Eu vos peço, companheiros, pelo menos neste momento, uma vibração de misericórdia e de força para o meu recomeço. Anselmo da Luz. E aí, nós finalizamos com João, Evangelho por Emmanuel, em João 8:32. Renovação. Ante os conflitos mentais com que somos defrontados, habituamos-nos a falar em desobsessão, liberação, cura espiritual, sedação, socorro magnético, e efetivamente é impossível negar o valor dessas formas de auxílio. Cabe-nos, porém, reconhecer que a renovação íntima é o fator básico de todo o reequilíbrio nesse sentido. E ele presta atenção, ele dá uma lista para que a gente preste atenção. Todos aqueles companheiros da humanidade que não mais desejam zelar pela própria apresentação, aprender uma lição nova, multiplicar os interesses de viver, acentuar estudos para discernir com mais segurança, partilhar campanhas de educação e beneficência, aperfeiçoar-se na profissão, prestar serviço ao próximo, adaptar-se a novidades construtivas, acompanhar o progresso, aprimorar expressões e maneiras, altear ideias e emoções, ler um livro recente, adquirir mais cultura, recomeçar um empreendimento que o fracasso esmagou, aumentar o número das afeições, sofrer complicações em favor dos amigos, criar novos recursos de atividade edificante em torno de si mesmo, todos aqueles, enfim, que desistiram de qualquer transformação na própria senda, renunciando no dever de melhorar-se mais e sempre, se fazem menos permeáveis ao apoio curativo ou libertador, seja com a intervenção da ciência ou com o amparo da religião. E estejamos convencidos de que marchar para a verdade será sempre transitar para diante nos caminhos do burilamento e do trabalho, da renovação e da luz. Vamos fazer a nossa prece. Pai, gratidão por cada chance de recomeço que todos nós temos, encarnados e desencarnados. Inúmeras chances de fazer, de aprender, de desenvolver. Gratidão, Pai.
Gratidão ao Mestre por nos amparar, nos mostrando o caminho correto para conquistar a própria paz e felicidade. Gratidão a Maria, Mãe, que nos acolhe, nos fortalece, e a sua frase nas bodas de Caná seja o nosso roteiro, fazer tudo aquilo que o Mestre nos manda fazer. Que a gente segure muito firme em suas mãos, Mãe, e caminhe para a frente. E gratidão a cada benfeitor desencarnado que nos apoia, que nos aconselha, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos acalma, que nos orienta, enfim, que nos socorre de todas as maneiras possíveis, sejamos nós encarnados ou desencarnados. Gratidão profunda por todo esse afeto, por todo esse cuidado para conosco. Que Jesus recompense todo e qualquer gesto do bem desses benfeitores. Gratidão por nos auxiliar tanto. E que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar em paz. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Até sexta-feira que vem com outra história real. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.